Ele vai contar um monte de histórias, uma delas, tem várias histórias em que tem um pai e filhos, mas tem uma delas que é talvez a mais marcante para nós, que a gente mais consegue imaginar Deus, que é a história do filho pródigo, que nós aprendemos a chamar de filho pródigo. E quem é o pai ali? O pai não é alguém de quem se tem medo. O pai, na parábola do filho pródigo, é alguém para quem se volta. O pai da parábola do filho pródigo, ele não é alguém que lembra da culpa. O pai da parábola do filho pródigo é alguém que lembra da esperança, da nova chance, do perdão, do amor. O filho que exagerou no pecado, que fez um monte de bobagem, que fez tudo errado. Fez tudo errado. Tinha tudo para ser escorraçado, para ser dispensado. Era alguém de quem se tinha que desistir coerentemente. Mas o pai da parábola do filho pródigo, que ali tipifica Deus, ele nem deixa o filho dar uma justificativa, ele nem deixa o filho se penitenciar. Ele não aceita a ideia do filho que quer voltar como empregado. Ele coloca o anel no dedo, ele manda providenciar roupas, sandálias para os pés, porque as sandálias eram símbolo de dignidade. Um homem digno, um homem que não é escravo, um homem que é dono dos seus passos usa sandálias, né? O anel no dedo ele é símbolo de festa, né? Colocava-se anel no dedo para se celebrar grandes acontecimentos. Manda matar um boi, e o boi ele assado, ele exala, a gordura dele tem cheiro doce, tem cheiro de saciedade, de prazer, de alegria, e tem festa, tem dança. E esse é o pai, né? Esse é o pai de Jesus. Mas eu quero voltar para dizer o seguinte, que se nós quisermos entender de graça, nós temos que pensar na maneira como Jesus viveu. Essa é a dica. Você quer entender a graça de Deus? A palavra graça significa favor, presente, né, dom, né? Você quer entender a graça da qual Paulo fala, Pedro também, João não tanto, mas Pedro e Paulo falam bastante. Quer entender a graça? Você tem que olhar para Jesus. Mais do que isso, você tem que olhar para esse movimento que eu acabei de fazer aqui. Qual é a diferença do Deus que Jesus está nos apresentando ao Deus que as pessoas tinham na cabeça? Qual é a diferença entre a religião que Jesus vive e a religião que viviam as pessoas? Qual é a diferença entre a ideia que se tinha para se chegar a Deus e a ideia de Jesus? Então nós vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Esse vai ser o texto da minha pregação amanhã na Bethesda. Então eu já começo a pregar hoje aqui com vocês. Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ouvir? Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram: vocês estão quebrando as regras do sábado. Porque no sábado não podia fazer nada. Qualquer coisa que implicasse em esforço, em trabalho, né, ou que quebrasse o jejum do sábado, era considerado uma gravíssima infração. Versículo 3. Jesus reagiu: é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, os pães da proposição. Então deixa eu fazer um parênteses aqui.
Jesus faz uma referência a uma história que eu diria que ela é escandalosa no Antigo Testamento. Porque Davi começa a fugir de Saul. Vocês lembram da história? Saul era rei, Davi já tinha sido ungido como rei que iria sucedê-lo. Saul morria de inveja de Davi e resolveu dar cabo de Davi. Davi foge e ele para em uma região, agora eu não lembro o nome, onde havia o sacerdote e onde estava o altar. E neste altar havia os pães da proposição. Os pães da proposição, eles eram exclusivos dos sacerdotes, que representavam Deus. Gente comum não podia comer. Gente que está suando para sobreviver, não podia comer. Só seres especiais podiam comer. E Davi não apenas comeu o pão que ele não podia comer, como ele convenceu o sacerdote contando uma mentira. Davi, porque sabia que o sacerdote talvez não aceitasse, ou talvez para livrar o sacerdote de depois ter que se encontrar com Saul e ter que dizer o que aconteceu, ele conta uma mentira. E ele, depois de contar essa mentira, ele pode comer o pão e comer esse pão. Então é uma história dessas histórias do Antigo Testamento meio sem lugar. A gente é cheio de histórias sem lugar na nossa vida. De coisas que a gente não conseguiu fazer o ideal, né? Davi foi alguém assim. E ele fez isso para sobreviver. E Jesus conta a história dele para dar uma resposta para os fariseus e dizer assim, olha, vocês não entendem que a vida, ela não cabe dentro de uma caixinha, que a vida não cabe dentro de uma regra, que a vida não cabe dentro de uma lei, que se a gente tentar colocar a vida dentro da lei, a gente mata a vida. É a lei que precisa ser colocada dentro da vida e não a vida dentro da lei. É a regra que tem que ser colocada dentro da vida e não a vida dentro da regra. É o que Jesus está falando aqui. Gente, isso aqui é escandaloso. Entendeu que graça é escandalosa? Isso é escandaloso. Então, se você quiser entender de graça, você tem que entender que graça foi a maneira como Jesus resolveu mudar as coisas. Não é assim. Vocês estão buscando Deus e vocês estão vivendo uma vida horrorosa. Vocês estão buscando Deus e estão assustados. Vocês estão buscando Deus e estão fazendo mal. Vocês estão buscando Deus e fazendo mal às pessoas. Versículo 5. Jesus acrescentou: o Filho do Homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Isso é lindo. Gente, vou repetir a expressão. Não é Deus é senhor do sábado, é o Filho do Homem. É esse Deus que, quando se faz gente como nós, para nos ensinar a ser gente, ele diz, olha, se vocês quiserem ser gente como eu acredito, vocês precisam usar o sábado e não deixar que o sábado use vocês. Vocês precisam usar a lei, usar as regras e não deixar que as regras e a lei usem vocês. Versículo 6. No outro sábado, ele ensinava na sinagoga, sábado de novo. Estava ali um homem com a mão aleijada. Fique aqui, onde todos possam vê-lo. Ele obedeceu. Então ele disse aos presentes, que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Amém. Então, deixa eu voltar ao raciocínio que eu comecei a fazer com vocês. Se a gente quiser entender graça, a gente tem que olhar para a maneira como Jesus viveu entre nós. E se a gente olhar para a maneira como Jesus viveu entre nós, o maior e mais importante movimento de Jesus foi evangelizar os crentes. Jesus,
ele foi evangelizar os seus irmãos de fé. Por quê? Porque graça é uma correção no nosso olhar para Deus. Então, quem usa óculos, né? O outro pastor não usa. Usa lente. Ah, ele usa lente? Quem usa óculos sabe que a função dos óculos é corrigir o foco. Você tem uma lesão, uma deficiência no nervo óptico, nos olhos, qualquer que seja, que distorce a visão das coisas. Então, você não vê as coisas o mais próximo delas como deveria. Aí você usa óculos, a lente, né? Você aperta o olho, afasta um pouquinho. Não digo os míopes. Quando chega depois dos 40, né? Afasta um pouquinho para você enxergar direito. Foi o que Jesus veio fazer, com a maneira das pessoas olharem para Deus e olharem para a vida. Porque ele percebeu que o foco estava embaçado, que a visão estava distorcida. Então vamos lá. Graça é a maneira como Jesus vive, e graça é a correção da nossa maneira de olhar para Deus. Porque se Deus não é aquele ser irado de quem nós temos medo, a maneira da gente viver é diferente. Então, se Deus é aquele ser irado, eu tenho que cumprir as regras para que ele fique calmo. E qual é o problema? Eu não consigo cumprir as regras todas. Às vezes consigo, às vezes não. Eu e você. Eu e você. A gente cumpre a lei às vezes e às vezes não. Às vezes a gente tá bem, consciência boa, fazendo tudo direitinho, mas às vezes a gente tropeça e erra. E aí, se eu preciso fazer tudo certinho para acalmar Deus e eu erro, o que é que eu descubro? Que eu estou sempre deixando Deus irado comigo e por isso eu estou sempre com medo de Deus. Então Deus passa a ser uma presença que me deixa tenso, cheio de culpa, de medo, assustado. E aí vem Jesus e corrige. Não, não. Deus, ele não espera que eu e você sejamos perfeitos. Porque Ele nos criou pessoas imperfeitas. Deus não te fez perfeito. Deus te fez imperfeito. Por quê? Porque Deus te fez livre. E pessoas livres precisam aprender. Precisam ter vontade própria. Precisam fazer escolhas. A vida não está pronta. Você é livre, então a vida não está pronta. Cada dia, cada escolha, cada reação, cada acerto vai fazendo a sua vida melhorar. Então a nossa vida é aperfeiçoamento. E se a gente depende de fazer tudo perfeito para viver bem, estamos mortos. Aí vem Deus e fala, não, não é assim. Não é essa a relação que eu proponho para vocês. A relação que eu proponho para vocês é de amor. É outra relação. É a relação do pai com o bebê, que está ali. Como é que o pai faz com o bebê? O Samuel, ele já aprendeu a andar, né? Ele já anda. Mas eu tenho certeza que quando ele deu os primeiros passos, Samuel, os pais, eles tinham que auxiliar. Mas logo os pais descobriram, porque são pais de primeira viagem, né? É o primeiro filho deles, né? Logo os pais descobriram que se quisessem ensinar os seus filhos a andarem, teriam que não cuidar o tempo todo. Tem que segurar um pouquinho e soltar. Segurar um pouquinho e soltar. Tem que deixar cair no chão. E tem que deixar levantar. Senão não cresce. Não aprende. Tem uma imagem do pai que eu acho muito bacana. Tem uma imagem do pai que eu acho muito boa. O que você está
está falando aí? É o jeito dele fazer que ele tá achando engraçado. Cara do bebê. O pai, alguém está segurando a criança, aí o pai ou a mãe ficam do outro. Eu estou falando pai para a gente pensar em Deus, né? Em Deus Pai. O pai fica esperando a criança, e aí quando a criança está chegando perto dele, ele se afasta. Aí a criança está chegando perto dele, ele se afasta. Ela vai chegar, ele se afasta mais um pouco. Esse pai é mau? Não. Ele é bom. O que ele quer? Ele quer que o filho se desenvolva, fique independente, que ele aprenda a dar passos. É a liberdade. Então Deus vem e diz assim, olha, eu não criei vocês para serem perfeitos, eu criei vocês para o amor. Deus não nos criou para a perfeição, Deus nos criou para o amor. Porque o amor, ele aperfeiçoa, ele encobre todas as transgressões. Perfeito para... Não, é que ela não vê. É a minha câmera. Não é não? Perfeito para Deus não é o desempenho de regras. Perfeito para Deus é a intensidade do amor, que gera pessoas íntegras, pessoas leves, pessoas verdadeiras, pessoas que não precisam ficar acanhadas, assustadas, que vão ser castigadas a qualquer momento, pessoas que podem se mostrar. E porque podem se mostrar, podem corrigir suas falhas. Porque podem ser íntegras, podem também superar seus pecados. O maior incubadora, dá para sair essa palavra? Diz aí. Maior incubadora de pecado não é a liberdade. A maior incubadora de pecado é a repressão. Vou dar outro exemplo de pai. Eu sou pai, 3 filhos. Pai que reprime muito seus filhos está treinando seus filhos para serem mentirosos. Porque é o jeito deles sobreviverem. Ou eles aprendem a mentir, a esconder, a fingir, a simular, ou eles vão ser esmagados por esse pai. Esse não é o pai de Jesus. O pai de Jesus, ele aceita inclusive ouvir do filho aquilo que o filho pródigo disse: dá a minha parte que eu vou embora. Olha como é arriscado o amor de Deus. Porque Deus sabe que a única vida que valerá a pena é a vida do amor, a vida da liberdade. Aí vem os fariseus e ficam desesperados porque os discípulos de Jesus estão comendo e trabalhando no sábado. Qual foi o problema aqui? Eles estão tão apegados a essa ideia de cumprir regras que eles se esqueceram que as regras foram feitas para promover a vida. Estão tão pesados, tão engessados, que não perceberam que a função das regras é promover a vida. E se para promover a vida as regras precisam ser repensadas, repense-se as regras. Repense-se as regras. Então veja, não é viver sem regra, é viver acima da regra. A proposta de Jesus não é a gente ser um bando de desregrado, que faz o que dá na cabeça, que não deve nada para ninguém, egoístas, infantis. Não, a proposta de Jesus é sermos pessoas que têm a capacidade de tomar decisões mesmo quando não há regras. E tomar decisões acima das regras. Transcender as regras e além das regras. Então, eu não vou cumprir a lei, eu vou ir além da lei. O amor é mais do que a lei, o amor é mais do que a regra. Aí são duas as cenas. Uma, Jesus, os discípulos comem quando não deveriam comer. A outra é que tem um homem na sinagoga. Você sabe que a sinagoga era a escola, né, do judaísmo, da lei.
A escola da lei, vamos dizer assim. Era o reino da lei. Era a casa da lei. A lei que se ensinava. E aí tem alguém lá esquecido. Tanto está esquecido que Jesus traz o homem para o centro. A Bíblia diz isso. Que ele traz o homem, manda o homem ficar ali e mostra para todos que o homem está ali. Curioso que na casa da lei cumpre-se as regras, mas não se percebem. Tá queimando ali, ó. Tá... Não, é normal, é normal. Na casa da lei cumprem-se as regras, mas não se percebe as pessoas que estão sofrendo. O esforço, o trabalho é tão grande, a preocupação é tanta de fazer tudo certinho, que a pessoa perde a capacidade de amar. Ela se empenha tanto em ser correta, que ela perde a sensibilidade para a compaixão. O que faz Jesus? Traz o homem, e é sábado. No sábado não podia fazer nada. Jesus traz o homem, e aí ele faz uma pergunta. Perguntinha difícil. Ele pergunta assim: o que combina com o sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? O que faz Jesus aqui? Ele vai para além da lei. Vai para além do sábado. Ele pega a essência do sábado. Está dizendo assim, gente, o sábado foi uma regra que foi criada para quê? Nossa, que estranho. As pessoas querem tanto cumprir a regra que esquecem as razões das regras. Estranho isso que acontece com a gente. As pessoas querem tanto cumprir a obrigação de ir para o culto que esquecem a razão por que o culto existe. As pessoas querem tanto manter a instituição, a igreja, que esquecem a razão por que a igreja existe. Então a pergunta de Jesus foi essa. Espera aí, gente. O sábado combina com o quê? Com fazer o bem ou fazer o mal? Porque sabe o que acontece com a gente? A gente se descola da razão porque as regras existem, se afasta das razões porque as regras existem e começa a usar a regra para o contrário dela, para fazer o mal. É a denúncia de Jesus. Eu me lembro que uma vez na igreja, eu estava numa reunião de lideranças lá em São Paulo. E aí havia uma discussão entre o pessoal dos pequenos grupos e o pessoal que organizava as cantinas. Porque a gente fazia as cantinas para pagar as contas da igreja, para fazer as coisas da igreja, reforma e tal. A gente tinha acabado de comprar 400 cadeiras e ter feito uma reforma, precisava de dinheiro. E estava todo mundo trabalhando muito, e se esforçando, e fazendo cantina, e fazendo bazar, e aquela coisa de igreja que todo mundo conhece. E aí teve uma briga entre o pessoal dos pequenos grupos e o pessoal da cantina. Porque o pessoal da cantina achava que cada pequeno grupo deveria assumir a escala de um dia da cantina. E começaram a brigar. Começaram a brigar. Aí eu falei, para. Ó, não vai ter mais cantina. Acabou. Aí o pessoal, por quê, pastor? Eu falei, olha, porque foi que a gente começou a fazer cantina? Para poder pagar as contas da igreja. Ah, e foi por que a gente começou a ter igreja? Foi para a gente ouvir o evangelho e viver o amor de Deus. Sim, aí isso aqui é viver o evangelho e o amor de Deus? Então se a gente fez cantina para viver o amor de Deus e o evangelho, e a cantina está promovendo briga, vamos parar de fazer cantina. Entendeu? Por que a gente está cumprindo uma regra? Por que a gente assumiu um compromisso? Então, no seu casamento, você não vai se manter casado porque tem uma regra mandando você manter-se casado. Ninguém tem que se manter casado porque a Bíblia diz que você tem que se manter casado. Isso é muito pobre, isso é muito pouco. Casamento é muito melhor do que isso. Você tem que se manter casado lembrando-se de para que você assumiu esse casamento. Graça é isso, é nos lembrando por que a gente começou essa conversa de religião, por que a gente começou essa conversa de casamento, por que a gente começou essa conversa. Ah, a gente começou para fazer o bem?
Então vamos voltar. É por isso que na carta lá do Apocalipse, a igreja de Éfeso, Deus diz, vocês fazem tudo bonitinho, vocês resistem aos nicolaítas, vocês guardam a doutrina. Aí você vai lendo a carta e fala assim, nossa, tá tudo bem, o pessoal tá bem certinho, tá bem bonitinho, bem equilibrado, bem crente. Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? São as razões pelas quais a gente começou a fazer isso. Ora, a gente não começou a ser igreja para manter a igreja. A gente começou a ser igreja para promover o amor de Deus na terra. A gente está fazendo isso? Porque se a gente não está fazendo isso, a graça nos lembra que a gente começou a fazer igreja para promover o amor de Deus e não para fazer igreja. Que eu e você somos senhores da igreja. Que a igreja foi feita para nós e não nós para a igreja. O que significa? Vamos jogar a igreja fora? Não. Isso significa, vamos reinventar a igreja quantas vezes forem necessárias para que a igreja cumpra o seu propósito original de promover o amor de Deus sobre a terra. Vamos acabar com o casamento? Já que o casamento está ruim? Não. Vamos refazer o casamento quantas vezes forem necessárias para que você se mantenha no casamento pela razão por que você se casou. Você se casou para amar, para promover a vida do outro. Você é família para quê? Então volta para lá. Volta ao primeiro amor. A graça é esse movimento que não deixa a gente se enfiar dentro da regra. E que nos ensina a pegar a regra e enfiar dentro da vida. Ela tem que promover a vida. Ela tem que ser sujeita à vida. Porque se ela não for sujeita à vida, ela será demoníaca, qualquer que seja a regra. Se a igreja não existir para a vida, a igreja será demoníaca, ela vai fazer mal para as pessoas. Aí que faz Jesus? Pega o homem e converte o sábado ao homem aleijado. Isso é lindo. Jesus converte o sábado ao homem. Ele diz, estenda a sua mão. E aí ele estende a mão e ela fica perfeita. Todos ficam escandalizados. Qual é o escândalo deles? É que eles queriam que o homem se convertesse ao sábado, nem que ele ficasse o resto da vida aleijado. E vem Jesus e converte o sábado ao homem, porque o sábado foi feito para o bem e não para o mal. Isso é graça de Deus. Amém. É esse o recado que eu queria entregar para vocês. Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo que eu tive aqui junto com os meus irmãos. Que esses dias de retiro nos ajudem a nos lembrar que as nossas regras, que os nossos compromissos, que as nossas obrigações, que os nossos projetos, que as nossas organizações, que o Ministério de Surdos, que a Igreja Betesda, que a Igreja Videira, que a Igreja Batista, a igreja que for, existem para promover a vida. Ajuda-nos a converter as nossas igrejas, ajuda-nos a converter os nossos ministérios ao amor e às pessoas. Ajuda-nos a converter os nossos compromissos e as nossas obrigações às pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vem pra cá. Não vem.